Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psiu! Tem gente com fome? Do Solano Trindade. Sim, esse é o assunto de hoje. Hoje, Dia Internacional da Alimentação, de acordo com a ONU e com o órgão que cuida da agricultura e de todas as outras partes relacionadas à alimentação, o MST e a Via Campesina trouxeram um desafio pra gente. Qual que é o desafio? Falar sobre soberania alimentar. O objetivo desse vídeo é eu mostrar pra vocês que a gente pode sim acabar com a fome e que a saída mais rápida para isso é mandar lá para os museus de história esse negócio de pecuária como uma coisa antiquada e que na prática era ruim para o meio ambiente, ruim para a economia, ruim para a saúde das pessoas e que isso aí foi disseminado em escala industrial para o mundo todo numa época histórica chamada capitalismo. A gente ainda não está num outro sistema, numa outra sociedade, mas a gente tem que garantir que esse seja o nosso objetivo, essa ambição de superar essa vida de opressão, de exploração, de violência, de morte, de doença, esse sistema tão sem sentido que a gente vive. Então vamos lá conversar sobre isso. Eu trouxe alguns dados, então eu vou mexer aqui nessas folhas. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Essa iniciativa de canal do YouTube é uma ideia de trazer transparência para a política que eu faço enquanto professora e co-deputada, tornar esse canal uma ferramenta de luta, de organização, de denúncias da escola pública, da questão animal, ele ser parte de a gente ocupar esse espaço político nas redes. Então eu vou pedir para você se inscrever, compartilhar, curtir e comentar aqui sobre tanto o tema desse vídeo, mas também se você quer participar do canal de alguma forma, tem alguma denúncia para fazer, algum tema que você acha importante, tudo bem? Vamos junto então. Vou pegar as minhas folhas aqui para ver com dados, porque eu sou que nem o Datena, eu gosto de dados. Mentira, eu sou que nem o Datena não, galera. Quando a gente fala dessa questão da fome, hoje, o dado que a gente tem dos cientistas no mundo é que a gente pode produzir para todo mundo comida orgânica, com a mesma quantidade de terra que a gente tem. A gente sabe que a galera dos agrotóxicos, os grandes latifundiários, dizem que eles fizeram uma revolução verde, que com os agrotóxicos eles conseguiram disseminar o alimento pelo planeta. A gente sabe que é mentira, que os agrotóxicos estão relacionados à guerra do Vietnã, né? E essa produção de veneno para matar as pessoas, literalmente na guerra, que depois foi para matar a gente quando a gente come. Que loucura, né? Então, a gente hoje tem a possibilidade de alimentar todas as pessoas do planeta com a exata mesma quantidade de terra que a gente hoje planta. E sabe como? É ainda orgânico. E sabe qual é o tipo de dieta que garante isso? Uma dieta vegana, que a gente chama de vegetariano estrito. E o dado que eu tenho aqui diz que a gente conseguiria com 94%, né, dessas terras, a gente conseguiria alimentar 94% das pessoas se elas fossem ovo-lacto-vegetariana. E conseguiria alimentar apenas 15% nessa dieta que a gente tem hoje. Vocês percebem a questão da terra, da alimentação, dos animais, da pecuária, como está tudo muito ligado, também ligado com a própria Covid-19? Sim, com a Covid-19.
porque a gente vê uma infinidade de doenças que a gente chama de zoonoses, SARS, Covid, AIDS, Ebola, que devastaram a população. E são doenças que estão relacionadas a essa incursão na natureza, a essa destruição ambiental que está também relacionada com os alimentos da pecuária. Aí tem um dado que é a questão da água. Isso é muito louco. Por que da água? O que a água tem a ver com alimentação? O que a água tem a ver com economia? O que a água tem a ver com a saúde? A soberania alimentar é a garantia da gente mandar para os livrinhos da vovó essa política da pecuária, é porque objetivamente a gente economiza água e economiza recurso. O dado é que para produzir 1 quilo do seu bife na sua casa, a gente utiliza 15,4 mil litros de água. Para produzir uma berinjela, 361 litros. Para produzir um tomate, 214. Um brócolis, 285. Arroz, 2.500 litros. Lentilha, 5.900 litros. Maçã, 840 litros. A gente está falando de água. E água não é fundamental para a nossa saúde? A gente não está tendo falta d'água aqui em São Paulo? Água é fundamental. E a água não causa também doenças? Esse acesso à água de qualidade está ligado à saúde da população. E a água está virando cada vez um recurso mais caro. Aí você fala assim, como é que pode o pessoal gastar 15 mil litros de água para produzir um bife? E por que o preço do quilo da carne é 40 reais? Porque os donos dos grandes frigoríficos, a indústria agropecuária não paga pelo uso da água. Você paga a cada descarga que você dá, banho que você toma, a cada lavada nos seus vegetais, mas a galera que lucra, os grandes latifundiários que avançam sobre a riqueza nacional, que estão ligados aos donos do poder, lembra os deputados corruptos, a Friboi, a JBS, né? Essa galera que também tá ligada com as mortes nos campos de indígenas, de quilombola, essa galera usa a nossa água de graça. Enquanto a população aqui da periferia de São Paulo fica 4, 5, 6 dias sem água. A questão de água também é uma questão de saúde pública. A questão da saúde da nossa população, que a gente chama de nutricídio, é muito importante. A gente sabe que hoje no planeta, cerca de metade das pessoas, 3 bilhões, não tem acesso a uma alimentação saudável. Olha que número louco! E será que precisa ser assim? Será que a mãe natureza não é diversa, não é rica, não tem a capacidade de fornecer os alimentos que a gente precisa para comer e ser saudável? É muito interessante essa questão das doenças degenerativas. Até o início do século XIX, as coisas que mais matavam era infecção, bactérias, né? Tanto que a galera diz que o principal invento científico desse último período histórico foi a penicilina, os antibióticos. Mas não é isso que acontece hoje, galera. O que acontece hoje é que a maioria das pessoas, a maioria das mortes estão relacionadas a doenças degenerativas. Câncer, diabetes, infarto, todo tipo de inflamação no corpo. E o mais louco é que está ligado sim às maiores causas de doença. Por exemplo, no Brasil o infarto de miocárdio é uma das maiores causas de doença. Mas também está ligado ao fato de ter uma vida doente. A pessoa não morre, mas vive dependente de remédio, sem conseguir se organizar, ser autônomo, independente da sua própria vida quando vai na velhice. E aí as pessoas idosas se tornam o quê? Um problema para a família, porque o Estado vai lá, pega o dinheiro público, dá para esses grandes latifundiários plantarem comida com veneno, criar animais que são à base de hormônio e antibiótico. Sim, hormônio e antibiótico. Cerca de 90% do antibiótico produzido pela indústria farmacêutica vai para os animais da pecuária e também da prática de retirada de leite. Sim, você está bebendo antibiótico e hormônio. Isso afeta também a saúde dos seus filhos, a saúde da sua família. E aí a galera diz assim, mas e se a gente fizer uma produção agroecológica, verde, de bem-estar, deixar a vaquinha correndo ali naquela terrinha? Vamos pensar no seguinte. Lembra esse dado que eu trouxe? Que a gente pode ficar com as mesmas terras que a gente tem hoje, produzir alimento orgânico sem nenhum veneno para todo mundo, se todo mundo no planeta tiver uma alimentação à base de vegetais?
Se a gente tiver essa vaquinha bem cuidada, que precisa de terra para andar, quanto mais terra a gente vai precisar? Se a gente pode contar com essa terra que já está desmatada. Vou explicar melhor para vocês. Para a gente ter essa vaquinha feliz que a galera defende, essa vaquinha agroecológica, essa carne orgânica, a gente precisa de terra para isso. E para produzir a carne, não precisa só de muita água, precisa também de muita terra. E se o cálculo que a gente tem hoje é que desmatamento zero, a gente alimenta o planeta inteiro com dieta vegetariana, para que a gente vai querer desmatar, cortar mais uma árvore para a galera ter o direito de comer o seu bicho morto? Para quê? Para quê se está faltando água, se a gente precisa plantar água? Para quê se os animais silvestres estão cada vez com menos espaço físico para eles? Para quê se todo o bioma é um sistema de suporte e proteção da vida dos seres humanos? A gente é um planeta, a gente tem que agir como um só, nós somos parte desse grande, maravilhoso, rico e diverso planeta chamado Terra. Os outros animais, os animais silvestres, eles são importantes para a manutenção desse sistema de suporte, para a manutenção dos níveis de oxigênio, de temperatura, de estabilidade geológica. Então, se a gente quer garantir um futuro para a espécie humana e para demais espécies animais, um futuro viável vivendo nesse planeta, se a gente quer hoje acabar com a fome, se a gente quer hoje melhorar a saúde da nossa população, é fundamental avançar em uma alimentação vegetariana estrita, debater isso com as pessoas, pressionar o Estado para que pare de subsidiar a indústria agropecuária, para que subsidie as famílias que estão aí na agricultura familiar plantando orgânicos, para chegar ainda mais barato no prato da população brasileira. Uma campanha de informação sobre como usar os vegetais, como fazer essa troca, como entender que tem muito mais proteína em uma concha de feijão do que tem um bife. De acabar com as mentiras e com as ilusões criadas por essa indústria assassina. Nossa, a indústria agropecuária é assassina? Sim, é assassina. Quantos bilhões de animais morrem por ano? Isso é assassinato, não é? Ou só é assassinato matar seu cachorrinho e seu gatinho na porrada? Para que servem essas leis de proteção animal? Só para os animais que a gente considera mais humanos? Que vivem dentro de casa porque a gente é limpinho, aciadinho dentro das cidades, então a gente não gosta de sangue, a gente terceiriza. E aí vale lembrar o que é a vida dos trabalhadores da indústria da pecuária, gente. No Brasil, esses dados ainda não estão organizados. Ninguém sabe por quê, né? Ninguém sabe por quê. Será por quê que no Brasil esses dados não são organizados? Mas nos Estados Unidos existem dados organizados dizendo que os piores postos de trabalho, com os menores direitos, onde estão, em sua maioria, imigrantes ilegais, sem papéis, estão na indústria da pecuária. Essa galera está trabalhando para matar o bicho que você quer comer. E que está fazendo isso porque não tem uma outra possibilidade de emprego. Muito louco o dado que eles trouxeram, que nos bairros que ficam perto de matadouros é onde tem o maior índice de violência doméstica, gente. Olha que louco! Você fica o dia inteiro matando bicho, naturalizando que aquilo não é nada, você só corta pescoço e vê sangue, vê sangue, vê sangue, vê sangue. Você é treinado, ó, roboticamente, para se relacionar com a vida, com violência. Louco, né? Aqui no Brasil tem um documentário, o caso da JBS Friboi. Eu esqueci o nome do documentário, gente, porque eu esqueço das coisas. Eu sei que tem que anotar, mas eu vou lembrando enquanto eu falo com vocês. Então não dá tempo de ver antes, entendeu? As ideias vai caindo aqui na cabeça. Eu sou meio assim mesmo. Mas, se eu não me engano, não é a carne fraca, não. É um outro documentário que fala sobre os trabalhadores da JBS Friboi e como em 5 anos era comum já começar doenças de esforço repetitivo. Em 10, em 15 anos, toda uma camada de trabalhadores, se eu não me engano, no Paraná, ficaram sem mover o corpo, sem mover o braço, sem mover o ombro. E não tinham os direitos garantidos pela empresa. Não os direitos garantidos, não tinha nenhum ressarcimento. Você vai trabalhar, os caras te alejam
e tipo, foda-se, entendeu? Desculpa, falei um palavrão aí, perdão, YouTube. Os caras te alejam e já era, entendeu? E o problema é seu, se vira na pobreza, se tornando um fardo para a família, graças aos lucros dessa elite escravocrata, colonizadora e tudo mais. E aí eu quero dar uma pitada de problematização na questão do que é uma alimentação saudável para os seres humanos, mas também para o conjunto do ambiente nesse território. A gente está num território que não cabe as vacas, ovelha, esse bioma não é um bioma adequado para essa espécie, né? E o que significa manter esses animais aqui, qual o nível de sofrimento que eles têm a mais e, assim, qual o nível de sentido, né, que faz manter essa alimentação, porque é uma alimentação colonizadora, europeia que veio para cá. Eu costumo dizer, quando eu converso, eu tenho muitas pessoas que eu tenho muito afeto, que fazem parte orgânica do movimento negro, etc. Aí, quando a galera vinha com essas coisas de alimentação, especialmente, né, da carne, eu falava, gente, mas feijoada não é comida típica de África. Feijoada é o que, mano, é o espólio do que sobrou da escravização brasileira. É uma comida de resistência à escravidão. É um resultado desse processo. Não tem a ver com as raízes, óbvio, né? Ela em alguma medida mistura elementos que vieram de raízes africanas, mas não é a comida típica de África, não é a comida típica desse povo. Percebe? É o que foi possível diante de toda a violência e opressão da escravização aqui no Brasil. Ai, gente, vamos falar mais assuntos, tem mais coisas para dizer aqui. Tem essa questão da saúde, né? Vamos voltar sobre a soberania alimentar e a saúde e o meio ambiente. Por quê? Porque tá tudo misturado mesmo. Sobre a saúde especificamente, já se sabe que a gordura saturada está relacionado com várias doenças degenerativas, câncer, doença do coração, infarto, hipertensão e a gordura saturada vem o quê? Da proteína animal. Então, essa retirada da proteína animal da dieta das pessoas já é uma vitória importante para essas famílias. Existe até um protocolo de cura de diabetes baseado na alimentação crude vegana. Quem quiser pesquisar aí, Dr. Gabriel Cousens, ele fez uma pesquisa sobre isso, né? E diz publicamente, defende nos Estados Unidos, e muita gente vai no instituto dele para se curar. E o mais louco é que a gente vê essa apropriação histórica de uma alimentação ancestral das comunidades indígenas aqui nesse território, que elas caçavam e comiam peixes, mas não criavam animais. Não domesticavam, pelo menos aqui, majoritariamente no território brasileiro, não domesticavam animais para comer e não transformavam isso como sua principal fonte de alimento, porque hoje você, de manhã, a depender do pão, ele tem leite, aí você vai, o pão, não sei, quem tem dinheiro, né, um presunto ou um ovo, aí você compra qualquer bolacha, tem leite, qualquer coisa tem ovo, processado. Então, essa questão da doença, da cura, da saúde, ela também é fundamental para a sobrevivência da galera. Porque a gente não quer só que a galera coma. Beleza, eu tô comendo. E se você estivesse passando fome, como é que você se sentiria, Paulo? Você acha da hora esse rolê? Não é chato? Eu sei que é. Eu sei não, né? O que eu posso dizer, de saber, é o que a minha mãe, a minha avó me conta, que tiveram períodos da vida dela que elas, assim, estavam com farinha e sal. Passaram por esse processo. E é importante a gente garantir que as pessoas tenham comida. Mas não qualquer comida. É importante a gente garantir que as pessoas comam como eu, como você. O que você quer dizer com isso? Que política pública, se a gente considera esse planeta um só e que a gente faz parte do mesmo ciclo, que a gente é uma espécie só, eu vou querer que aquilo que eu tenho que é digno, que é bom, que é justo, que todas as pessoas possam ter também. Possam escolher se querem. E não é isso que acontece. Então o que eu defendo pra mim é o que eu defendo pras pessoas. Se eu defendo pra mim e pra minha saúde uma alimentação baseada em vegetais, apenas em vegetais, no máximo possível orgânicos, com o mínimo possível de produtos processados, e eu sei que isso
vai garantir uma maior saúde, produtividade, vida plena e uma terceira idade vigorosa, eu tenho que defender isso para todo mundo. Não só que as pessoas comam lixo, salsicha, nuggets, macarrão. Não. Eu tenho que defender que as pessoas comam para viver, não só para sobreviver. Temos muitos dados aqui, muitos dados. Falamos das zoonoses. Tem um outro dado super interessante que eu achei que eu fiquei maluca. 83% da terra agricultável no mundo é plantado com comida para bicho. Sim, comida para bicho. Bicho como o quê? Grão. Por exemplo, dá um exemplo do milho. Nos Estados Unidos, o milho, toda a plantação de milho que eles fazem, só 10% vai para pessoas comerem, gente. Vai para as tortilhas lá da galera que vem do México, entendeu? Só 10%, 90% da produção de milho não vai para comida. E a maior parte da produção de milho vai para a ração de animais. Vamos lá, mais dados para vocês. Tem esse dado que eu dei agora, tem o dado das doenças, né, de 75% das doenças novas que surgiram na última década vem de origem animal. Eu acho que a gente já falou. Tem um outro dado que eu quero dar para vocês. Isso é importante. Eu falei da questão dos antibióticos, dos hormônios e dos venenos. Aí tem uma informaçãozinha que a gente sempre tem que falar. Tipo, sabe, bater cartão? Você fala assim, não, isso aí é tipo falar do Corinthians, entendeu? E não falar, sei lá, de São Jorge, não falar da Gaviões, né? Não falar da democracia corintiana. Então vamos lá. O dado é que as mesmas empresas que produzem o veneno, produzem o remédio, a Bayer e a Monsanto são uma empresa só. A maior empresa de agrotóxico do mundo, multinacional norte-americana, é a mesma coisa que a maior empresa de remédios do mundo. Então, a soja plantada com agrotóxico que contamina toda aquela terra, todo aquele lençol freático, toda a água contaminada, aquela soja que tem a mão e o dedo da Monsanto, quando ela vai alimentar a vaquinha que ela vai alimentar recebe hormônio e antibiótico da Bayer. Você come aquele animal, depois você tem diabetes, colesterol, câncer, infarto, aí vem a Bayer te dar o remédio para curar você, porque eles são tão bonzinhos. Eles te dão a doença e tem a cura. Esse é o sistema. Esse é o capitalismo. Sai, capeta! Vamos lá, vamos ver se a gente terminou aqui. Eu acho que tem mais alguns dados. Bom, gente, o que eu estou defendendo aqui é uma posição política, social, histórica, ética de ir direto ao ponto e resolver os nossos problemas. A gente está acostumado, né, aí o médico fala assim, que você tem uma virose e dá um remédio pra gente, pra tirar a febre, pra diminuir a dor do corpo, mas não resolve o problema. Imagina você tomar esse remédio pra sempre e a virose continuar pra sempre com você. A gente tem que resolver o problema da fome. A gente tem que resolver o problema ambiental, porque logo não tem mais planeta pra gente. A gente tem que economizar recursos. A gente tem que garantir uma justiça social para os animais não humanos. Eles têm que ser livres, eles merecem, eles vieram para esse planeta assim como a gente. Eles não devem nada para ninguém. Não são propriedade de ninguém, eles são vida. Vida não é propriedade. E tudo isso está totalmente interligado. Então o desafio é acabar com a fome, acabar com o sistema, trazer justiça, trazer paz, voltar a ter água. Tudo isso, e ter saúde, tudo isso está ligado com a gente colocar lá no Museu da História a pecuária. Acabar com a criação de animais para lucro dos grandes capitalistas. É isso. Beijos de luz, de amor. E, por último, reforma agrária já. Vamos tomar as terras desses latifundiários e transformar em agrofloresta para alimentar a nossa população brasileira, para trazer saúde à população brasileira, para evitar novas pandemias, mantendo
os territórios indígenas e as florestas de pé, para diminuir os riscos dessa pandemia, garantindo uma autoimunidade para a nossa população, tá bom? Beijo de luz, bora comer seu vegetal, deixa os bichinhos vivos, tamo junto.